Que bom que você está aqui na casa do Senhor nesta manhã. Bom dia a você que está assistindo a nossa live, em nome de Jesus. Seja bem-vindo hoje à presença do Senhor, amém, meus irmãos? Porque a presença do Senhor está onde o nosso coração está, amém? Glória a Deus. Antes de nós começarmos a oração, gostaria que você refletisse sobre isso que vamos ler aqui em Provérbios. Provérbios, capítulo 28, no verso 26, diz assim a palavra do Senhor: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente se salvará. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus fala que aquele que confia na força do seu braço é insensato. O Provérbios fala muito sobre o coração do homem enganoso. Hoje nós estamos andando no mundo, meus irmãos, que não tem nada para nos oferecer. Só temos a Deus que pode nos oferecer uma vida plena e abençoada. E mais do que isso, uma vida eterna. Amém, meus irmãos? Então não confie, pare de confiar no teu coração, de ser levado pelos teus sentimentos. Pessoas que são levadas pelos seus sentimentos tomam decisões que levam a sua vida muitas vezes à destruição. Mas pessoas que são guiadas pela palavra de Deus, ela é conduzida a um caminho de vida, de paz, amém, meus irmãos, de vitória. Muitas pessoas que confiam no seu próprio entendimento acabam se afundando em muitas coisas, em coisas que, decisões que não poderia ter tomado, mas quando a gente é dirigido, guiado pela palavra de Deus, nosso caminho será um caminho de vitória. Eu acredito que todos aqui gostariam, de andar neste caminho. Então que você possa se voltar completamente para o Senhor e nesta manhã dizer para Ele: Senhor, eu não quero andar pelos meus sentimentos. Os meus sentimentos só me levaram a caminhos que me levaram a fundo do poço. Eu quero andar pela Tua palavra, eu quero ser guiado pelo Senhor, eu quero ser conduzido à eternidade. Porque, meus irmãos, a gente está num mundo que muitas pessoas estão se perdendo. Elas estão partindo deste mundo e muitas vezes sem a sua salvação, porque não estão andando sabiamente na palavra do Senhor. Então nós temos que refletir sobre isso. Eu quero andar num caminho sábio, porque quando o Senhor um dia vier me buscar, ou Ele me recolher antes, eu sei para onde eu vou para o descanso dEle, amém, meus irmãos? Então desperta o teu coração, se volta para o Senhor, em nome de Jesus, amém? Se você tem andado ou falado coisas que desagradam a Deus, que nesta manhã você diga: Senhor, me ensina a falar sabiamente, me ensina a andar como eu tenho que andar aqui, Senhor. Me ajuda a mudar os meus pensamentos, os meus sentimentos, e me conduz através da Tua palavra. Irmãos, não é tempo de a gente brincar de comunhão com Deus. Não é tempo de a gente brincar de igreja. Não é tempo de a gente se voltar completamente ao Senhor, em nome de Jesus, amém? Então eu convido a você nesta manhã: volte o teu coração, aonde você deixou o teu primeiro amor, vai lá e peça para o Senhor resgatar ele, em nome de Jesus, amém? E se volte, se derrame na presença de Deus. Tem pessoas que choram de sofrimento, choram por um problema, mas não choram na presença de Deus. Derrame teu coração hoje na presença de Deus e diga: Senhor, eu estou chorando porque eu te quero, porque eu te desejo, porque a minha alma tem sede do Senhor. E quando você bebe da água do Senhor, você jamais terá sede. Sejam bem-vindos aí mais uma vez à casa do Senhor, que nós possamos ter esse alvo, no nosso coração, que é chegar até Jesus e podemos abraçar Ele e estar com Ele por toda a eternidade, amém, irmãos? E é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar hoje. Abra sua Bíblia aí, vamos lá em Filipenses capítulo 3, vamos começar lá no versículo 11. Filipenses capítulo 3, versículo 11. Glória a Deus. Filipenses 3, 11. Quem encontrou aí, diga amém. Não encontrou aí, diga socorro. Obreiros, me ajuda aqui. Diz aí então, Filipenses 3, 11. Filipenses 3, 11. Diz aí então a palavra do Senhor, irmãos. Vamos tentar resumir um pouquinho.
Diz aí o apóstolo Paulo falando: e para ver se de alguma maneira, Filipenses 3:11, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, que é a pessoa que não tem falhas ou maduro na fé, né? Mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então o que o apóstolo Paulo está falando aí, irmãos? Está falando sobre a vida eterna, a ressurreição dos mortos. E aqui ele fala: eu prossigo para alcançar aquilo que eu fui até preso para chegar lá. Então traz isso para nós, irmãos. Hoje em dia nós vemos o evangelho muitas das vezes apenas terreno sobre as coisas deste mundo, o evangelho que só fala de dinheiro, de riqueza, de fama, das coisas deste mundo. E na verdade o evangelho de Cristo nos leva a ter um alvo, um objetivo, que é a eternidade com Deus, que é a ressurreição dos mortos. Quem crê no evangelho de Cristo entende que ele morreu e ressuscitou para nos dar essa vida eterna também. Assim como ele morreu e ressuscitou, quem morre em Cristo vai ressuscitar também, vai estar eternamente com ele. Amém, irmãos? E aí o que está acontecendo aqui? O apóstolo Paulo é questionado, né? Falam sobre circuncisão, sobre outras coisas, para tirar o foco, né? Coisas religiosas, para tirar o foco da eternidade. E aí você vê também em muitas religiões se tirando o propósito da eternidade e se colocando propósitos terrenos no lugar dele, da eternidade. Então pense bem e analise. Você tem tido esse alvo no teu coração, a vida eterna? Lembra que ele diz aqui, ó: prossigo para alcançar aquilo que eu até fui preso para chegar lá, para chegar nessa eternidade, para chegar nessa ressurreição. Você tem isso como o maior alvo da tua vida? Você tem esse propósito no teu coração como a coisa mais importante? Porque que nem nós até colocamos uma homenagem ao cantor Lázaro, né? Até no Face e tal. E o que a gente vê, irmãos? Claro que é só Deus que julga todas as coisas. Ninguém pode dizer nem se ele foi salvo ou não foi, né? Ninguém tem como saber. Só Deus que julga todas as coisas. Mas vamos dizer que a gente analise a vida dele pelos louvores. Olha que coisa mais linda os louvores dele, né? Ele fala que é de Jesus, ele entrega a vida dele ao Mestre, diga glória a Deus. Então o que a gente vê? Às vezes a pessoa questiona: ai, como é que pode, ele morreu? Mas para aí, quem disse que a gente não vai morrer? Todos nós vamos morrer um dia, seja por um motivo, seja de velhice, ou Jesus vai voltar para nos buscar. Então às vezes a pessoa coloca isso como, sei lá, a morte é uma derrota, a morte sei lá, ai, como que Deus pôde permitir ele morrer? Mas você já viu alguém morrer se não é por algum motivo? Sempre a morte vai ter um motivo. Ah, morreu por causa que deu uma doença, morreu porque foi atropelado, morreu de alguma coisa. Sim ou não, irmãos? Não é assim? Causas naturais e assim por diante, tem alguma causa. Então às vezes a pessoa encara a morte como se Deus não existisse, ou como se fosse uma derrota, ou como se fosse um fracasso. Se a pessoa está caminhando no alvo, que é Jesus, não é fracasso, meu irmão. A morte é alcançar a coroa da vida para nós. Diga glória a Deus. Agora eu também, daqui a pouco eu vou mostrar para você, porque eu já vou esclarecendo
Porque às vezes a pessoa ouve a gente falar disso e já pensa: ai, pastor, quer que todo mundo morra, então vamos pedir todo mundo para morrer, né? Tem uns aí que deixa o diabo entrar e quer morrer. A Bíblia diz: quem veio matar, roubar e destruir é o diabo, ele que quer morte. Não, enquanto você estiver aqui neste mundo, Deus tem um propósito para a tua vida. Diga glória a Deus. E você tem o dever de cumprir o propósito de Deus aqui na terra. E quem se esforçar para cumprir esse propósito até a morte vai ser ressuscitado. Diga glória a Deus. Você está compreendendo, sim ou não? Não é: eu vou morrer porque é mais fácil. Não, você tem que encarar a carne. Paulo diz: eu cheguei até ser preso para alcançar essa eternidade. Então você tem que encarar os desafios da carne, as tentações, os obstáculos e agradar a Deus até o fim. E aí sim você vai alcançar a vida eterna. Diga glória a Deus. Então aqui Paulo diz: eu prossigo para esse alvo, e eu fui até preso por isso. Irmãos, quantas pessoas que enfrentam uma lutinha, uma dificuldade, ela já abandona o caminho. Por quê? Porque na cabeça dela, ser de Deus ou frequentar igreja é a pessoa ser totalmente rica, abençoada, milionária, nunca ter nenhuma dificuldade. E aí, se ela for assim, ela vai para a igreja. Ou seja, ela não tem a visão da vida eterna. Então, se ela enfrenta algum desafio, alguma dificuldade, ela abandona. Paulo diz aqui: eu fui preso e eu não abandonei. Lembra que ele foi açoitado com Paulo e Silas, né? Foram açoitados, machucados, jogados na prisão. E não foi só essa vez, foram algumas vezes que ele foi preso. Então ele diz: eu estou enfrentando tudo porque eu tenho um propósito, a ressurreição, a vida eterna. Diga glória a Deus. Olha o que ele fala mais aí, no versículo 12, né? Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, presta bem atenção, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando em frente, avançar é ir para frente, para as que estão diante de mim. Um detalhe aqui que eu destaco, meus irmãos. Paulo, ele diz: eu não julgo que eu já alcancei a salvação, porque eu já fui preso. Eu não julgo isso. Pense, ele diz: eu prossigo em frente, eu continuo guardando a vontade de Deus, eu continuo agradando a Deus. Às vezes tem pessoas que lá atrás ela fez algo para Deus e até hoje ela julga que vai ser salva porque fez aquilo lá. Paulo diz: eu não julgo que eu alcancei a minha salvação, eu não julgo que eu estou já salvo, que eu já tenho o prêmio. Não, sabe o que eu faço? O passado eu deixo para trás e hoje eu prossigo em direção ao alvo. Hoje, a cada dia eu vou me esforçar para fazer a vontade de Deus. A cada dia eu vou colocar um propósito para agradar a Deus e servir a Ele. Amém, irmãos? A gente pode levar isso para dois sentidos: deixar o passado. Não sei se você recorda, o passado de Paulo antes de Jesus é negro. Paulo era o perseguidor da igreja. Paulo participou de mortes dos cristãos. Então você imagina, se ele ficasse agora lembrando do que ele fez lá atrás, ficar lá choramingando numa cama, entrando em depressão, pedindo a morte, porque olha o que eu fiz, que malvado que eu fui, ele ia continuar sofrendo e não ia alcançar a ressurreição. Ou, nesse sentido de pecado, meu irmão, minha irmã, se você, por exemplo, essa semana você pecou, não é ter amnésia, né? Não vai confundir o que a gente está falando. Você pecou, mentiu, se prostituiu, fez uma coisa errada, que você sabe que Deus condena. Você tem que seguir em frente, ou seja, peça perdão a Deus e muda o teu comportamento, e
vai em frente para o alvo. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Se eu pequei de alguma forma, se eu ficar me martirizando, porque lá na segunda-feira eu errei, não, eu tenho que pedir perdão a Deus. Senhor, eu não vou errar mais, eu vou seguir em frente e não vou cometer mais os mesmos erros. Você está compreendendo, sim ou não? Agora, isso não é ter amnésia. Por que eu falei que não é ter amnésia? Porque não adianta nada eu dizer, não, eu vou seguir em frente, mas na outra semana eu fazer a mesma coisa, eu cometer o mesmo erro, eu fazer a mesma coisa errada. Você está compreendendo, sim ou não? Seguir em frente é você, eu errei mesmo, Senhor me perdoa, mas agora eu vou lutar para não errar mais e quero seguir em frente. Eu tenho um alvo, diga glória a Deus, o meu alvo é Jesus. Pode ser levado para esse sentido de esquecer o pecado e seguir em frente para não pecar mais, e leva para o lado também daquilo que você já fez para Deus. Porque Paulo diz, eu fui preso pela vida eterna, mas eu não julgo que só porque eu fui preso eu já estou salvo. Eu passei prisão, eu gemi lá na prisão, passei dificuldades, mas não é isso que me faz agora estar salvo. O que eu faço? Eu deixo o passado para trás e a cada dia eu prossigo em direção ao alvo que é Jesus. Eu vou me esforçando a cada dia para guardar a palavra e fazer a vontade de Jesus. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Diz aí então, versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, o que eu faço? Avanço para as que estão diante de ficar chorando ou se vangloriando pelo passado. Não muda nada. Eu tenho que avançar, ir para frente hoje. Ir para frente é abandonar pecados, abandonar palavras que não agradam a Deus, atitudes que não agradam a Deus, é abandonar a ficar se gloriando do que um dia eu fiz e hoje eu voltar a fazer, praticar aquilo que Deus quer de mim. Isso é avançar, diga glória a Deus. E uma coisa que eu destaco aqui, irmãos, que é o apóstolo Paulo dizendo, eu não julgo que eu alcancei. Ele diz, eu não julgo que o haja alcançado. Você já pensou? Quantas pessoas ela acha que só porque ela está dentro da igreja, porque ela abre a boca e diz, eu sou de Jesus, ela está salva. Às vezes ela está praticando um monte de coisa errada, mentindo, roubando a Deus, fazendo tudo que é coisa errada, se prostituindo, sei lá, né, em desobediência total a Deus. Mas ela frequentou a igreja e ela disse, eu sou de Jesus, que nem o louvor aí, né? Eu sou de Jesus, está resolvido. Ou seja, irmão, essa pessoa já acha que está salva por isso. Você imagina Paulo, o apóstolo Paulo, que foi elevado ao terceiro céu, para você ver que até eu não concordo muito, né, irmãos, com esse negócio de revelação. Tem gente que é bitolada em relação a isso, em vez de querer a palavra, ela só quer revelação. O apóstolo Paulo, ele foi levado ao terceiro céu, aonde Deus está, e você não encontra ele relatando coisas sobre isso. Ele recebeu a visão para ele. Amém, irmãos? E você não vê Paulo falando sobre isso. Ele fala o quê? Segue em direção ao alvo. Ele não diz, que eu vi lá que tinha ouro, tinha uma luz, tinha um anjo, ele era tão bonito, o que isso vai resolver se eu não prosseguir para o alvo? Quem está compreendendo, pastor? Paulo foi elevado ao terceiro céu, foi até onde Deus está. Deus deu visão para ele de lá, e você não encontra ele relatando detalhes dessa visão. Você encontra ele dizendo, vamos seguir para o alvo, vamos esmurrar a carne, vamos agradar a Deus. Amém, irmãos? Então às vezes a pessoa foca em coisas que não vai levar ela para frente. Ele diz, prossigo à frente, eu vou avante, né? A expressão exata que ele diz, estão diante de mim, eu avanço diante, para frente. Tem gente que fica nessas coisas, só
vai para trás, porque ela não muda comportamento, não muda coração, não muda atitudes do dia a dia, e está dizendo avante, tem que ir para frente. Se a tua vida não está indo para frente espiritualmente, nas tuas ações, em tudo que você faz, meu irmão, alguma coisa está errada. Talvez o propósito não é o mesmo que Deus tem para você. E aí nós temos que mudar e seguir o propósito de Deus, porque Ele nos chama para ir avante, adiante, para frente. Diga glória a Deus. E eu quero destacar agora aqui, irmãos, que Paulo ele convida todos nós a ter esse mesmo sentimento. Que às vezes a pessoa pensa: não, pastor, isso é para o Paulo, isso é para um apóstolo aí, para um pastor, para um bispo. Esse negócio para a gente que é apenas um membro da igreja não é tanto assim. Vamos continuar lendo, olha só o que ele diz aí mais, no versículo 14. Diz aí: prossigo para o alvo. Então existe um alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos, presta bem atenção, todos quantos já somos perfeitos, que é maduros, quem é maduro na fé, quem não é mais criancinha, bebezinho na fé, né? Sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vai revelar, Deus vai ensinar você. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Pastor, eu não sinto isso. Então peça ao Espírito Santo para Ele te guiar, porque Paulo diz: é Deus que te revela, que te guia. Diga glória a Deus. O que eu quero mostrar aqui para você? Ele está falando para quem é maduro. Quem é, quando fala perfeito na Bíblia, você sabe que o ser humano não é perfeito. Jesus morreu, Ele morreu porque nós não somos perfeitos. Ele morreu pelos nossos pecados. Quando se usa a expressão perfeito, é no sentido de uma pessoa madura, adulta. Você já viu? Vamos falar de ser humano, né? Às vezes, né? Porque tem ser humano que tem 100 anos e continua sendo criança, né? Fazendo tudo errado. Sim ou não? Não há amadurece. Mas normalmente você tinha falhas quando era adolescente, quando era jovem. Você era aquela pessoa, quem sabe, né? Fazia tudo que é coisa errada. Chegou nos 30, 40, começou a amadurecer. Não, já não faço mais o que eu fazia antes. Você entendeu que a vida não é bem assim, que não adianta ficar jogando tempo fora, atitudes que vão destruir você, e assim por diante. Não existe isso, sim ou não? Aí você diz: fulano está amadurecendo, as atitudes estão mais firmes, estão diferentes, sim ou não? Só que aqui está se falando espiritualmente. Espiritualmente, uma pessoa madura espiritualmente, ela vai ter atitudes centradas. Ela não vai ser aquela pessoa meio louca na fé, falando bobagens, fanática, querendo, sabe, que todo mundo aceite Jesus a goela abaixo, porque ela já começou a entender que não é bem assim. A pessoa vai se converter quando ela abrir o coração. Não é o muito falar, insistir, brigar ou querer lá empurrar a goela abaixo que vai mudar. Eu já sou maduro, eu já entendo que ela tem que querer, ela tem que abrir o coração. O que eu posso fazer é orar por aquela pessoa. Isso é uma atitude de alguém que é maduro. Quem está compreendendo, pastor? Isso é em todos os sentidos. E ele está falando que quem é maduro tem esse mesmo sentimento de seguir ao alvo, que é Jesus, ao alvo que é o prêmio da soberana vocação. Você foi chamado. Jesus disse: não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês, eu chamei. Vocês têm o chamado para um caminho de fé, ao qual Deus garante um prêmio, garante uma recompensa. Não é nós que queremos: eu quero recompensa. Não, Ele promete, Ele coloca no nosso coração o desejo de querer essa recompensa, que é a coroa da vida, é o galardão que cada um vai ter, né, de acordo com a sua vida, de acordo com as suas atitudes. Então aqui Paulo diz que todos venhamos ter esse sentimento, todos que são o quê? Perfeitos, maduro.
Quem é maduro na fé não entra nessa ladainha aí que você vê. Vem aqui que eu vou orar e vai resolver a tua vida. Não, a minha vida vai resolver se eu obedecer Jesus e crer nele. Amém, irmãos? Quem é maduro não vai, sabe, ouvir lá alguém dizendo: eu vou orar aqui e vou resolver toda a tua vida. Não, quem é maduro sabe que é só Jesus que pode resolver a vida de alguém, e eu tenho que estar em comunhão com Jesus, senão não adianta os outros orar. Se eu não estiver bem com Deus, não vai adiantar os outros orar, 500 pessoas orar, só vai ajudar a eu abrir os olhos, me ajudar dessa forma. Mas a atitude tem que ser pessoal, é o passo que eu dou. Lembra que ele diz: prossigo avante, é eu que tenho que ir avante, não é outra pessoa que vai dar o passo por mim, é eu que tenho que agir. Amém, meus irmãos? Quem está compreendendo essa mensagem aí, diga glória a Deus. Então lembra que ele fala que esse pensamento é de quem é maduro, perfeito, quem entendeu a vontade de Deus para a sua vida. Quem não compreendeu ainda vive em confusão, ainda vive atrás de coisas terrenas. E você quer ver o tipo de pessoa que mostra que não é madura, e que até existe pessoas pregando e falando, né, sobre isso, querendo induzir pessoas ao mesmo sentimento que é errado, que é o sentimento de não ter o foco no céu, na eternidade. Vamos ler rapidinho, vamos tentar resumir um pouquinho para a gente não demorar muito. Diz aí no versículo 16, olha que é forte, hein? Olha: mas naquilo a que já chegamos, olha o que está escrito aí: andemos segundo o que, irmãos? Estou sozinho na igreja. A mesma regra, e sintamos o mesmo. Você viu que não tem esse negócio de mas é que é o chamado do outro só para dinheiro. Por isso que ele só fala de dinheiro. É o chamado dele da bênção. Todo mundo que crê em Jesus vai ser abençoado. Só que ele está falando aqui: quem é maduro vai ter o mesmo sentimento, vai andar da mesma forma, sabendo que nesse mundo tudo vai passar, dinheiro, coisas materiais vai terminar. Agora quem crê na ressurreição e em Jesus vai alcançar a eternidade. Diga glória a Deus. Agora olha só o que diz aí mais, vamos ler agora rapidinho: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam dessa forma. O alvo é a eternidade. Por quê? Por que é para ter esse alvo e cuidar? Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles, o que está escrito aí? É o que, irmãos? A perdição. O Deus deles, letra minúscula, não é Deus, é o Deus deles, letra minúscula. O Deus deles é o ventre, só se preocupam consigo mesmo, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. O que é uma glória para quem só pensa em coisa terrena? É conquistar as coisas terrenas. Não vamos longe, você não encontra aí igrejas que conquistaram poder aí no mundo, até de ter televisão. Pastor, que negócio é esse? Existe. E você vê, poderia ter só coisas boas, só coisas voltadas para o Evangelho, para Cristo, para Deus. Podia ser filtrado tudo, se a pessoa quisesse. Mas o que está escrito aí? É glória. Está em primeiro, passou a outra pessoa, a outra emissora, ganhou grande poder. Só que está dizendo aí, quanto mais glória nesse mundo, é justamente para confusão, porque eu julgo que essa glória me faz ser de Deus. Essa glória justifica que eu sou de Deus. Mas para aí, é a qualquer custo. Eu posso fazer tudo errado ganhando glória, que nesse mundo é o que vale. Eu posso mentir para ter dinheiro, eu posso fazer coisas erradas para alcançar
alcançar poder nesse mundo, né? Usar de prostituição, usar de mistura, porque você vê muita coisa misturada. Tem coisas que são boas, mas tem muita coisa misturada. E aí você vê misturas com o mundo. E aí você diz, não, mas é de Deus, porque olha a glória, olha o poder. O que está escrito aí? A glória terrena é para confusão dessas pessoas. Eles acham que estão bem com Deus, mas na verdade não estão bem. Tem pessoas nesse mundo que ela acha que se ela tem muito dinheiro, muito poder aqui da terra, ela acha que ela é de Deus por isso. Ela conclui, eu sou de Deus porque eu tenho poder, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, então eu sou de Deus. Deus é comigo por causa disso. Só que a gente acabou de ver aqui, essa glória do mundo é para confusão deles mesmos. E eles só pensam no seu ventre, eles não pensam na eternidade, na comunhão eterna com Jesus, e tão pouco levar as pessoas à eternidade. Porque você vê que Paulo diz, cuida com essas pessoas que só falam das coisas terrenas. Não é o que diz aí? Diz aí, ó, o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Claro que não vai confundir o que a gente está falando, que a gente não vai pensar nas coisas deste mundo, a gente vive nesse mundo. Só que como Jesus disse, em primeiro lugar é o reino. Se eu coloco o reino em primeiro lugar, tudo será acrescentado. Diga glória a Deus. Então claro que você vai trabalhar, vai lutar, vai fazer a tua parte nesse mundo, nas coisas que você quer, que precisa para você, para a tua família. Deus vai te abençoar. Nós não estamos falando, vamos pensar só na eternidade e aqui vamos ser tudo derrotado, tudo fracassado. Não, nada disso. Mas a gente está falando sobre colocar o reino sempre acima das coisas materiais, a vida espiritual, a salvação da alma acima de tudo. Amém, irmãos? Então muita gente que coloca as coisas materiais em primeiro lugar, ela peca pelas coisas materiais, ela mente para ter coisas materiais, ela pensa nos prazeres que a carne vai proporcionar para ela, em vez de pensar na vida eterna. Ela acha que tudo se resume nesse mundo, e Jesus nos chama para uma nova vida, para uma nova cidade, que é a Nova Jerusalém. Diga glória a Deus. Então a nossa vida não é para ser aqui, a vida realmente vai ser na eternidade. Compara 100 anos aqui com uma vida eterna com Jesus. Nós recém começamos a viver, meus irmãos. Lá vai ser para sempre, sem morte, sem dor. Diga glória a Deus. Agora quem perde essa visão é um sinal de que essa pessoa não é madura, ela não está na direção do Espírito Santo. Quando ela perde essa visão. Agora, claro, não é você, como a gente volta a falar, não é você, então eu vou viver só para Deus e vou esquecer aqui esse mundo. Não, enquanto você está aguardando, você vai fazer a tua parte para mostrar Jesus com a tua vida aqui na terra. Diga glória a Deus. Daqui a pouco eu vou mostrar isso para você. Diz aí mais, olha só o que ele fala, que o fim deles é a perdição e tal, né? E no 20 ele diz assim, mas a nossa cidade está onde? Nos céus. Donde também esperamos, então a gente está esperando o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Olha só que forte, que transformará o nosso corpo abatido, que é esse corpo carnal, falho, pecaminoso, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Você tem essa visão, meu irmão, minha irmã? Você tem isso dentro do teu coração? O propósito de estar na cidade, nos céus, e ter este corpo transformado. Você tem isso como alvo. Paulo está falando que ele prossegue para esse alvo. Ele enfrenta até prisões por isso.
Tem gente que qualquer lutinha ela abandona Jesus. Qualquer dificuldade ela abandona Jesus. Até por uma doença ela abandona Jesus. Ela abandona a fé, como se Deus não existisse. Seja um problema, hoje o mundo enfrenta o problema com Covid, que leva pessoas à morte, mas quantas outras coisas levam pessoas à morte também? Tem gente que ela estremece diante de uma situação de morte ou de problema que leva a pessoa à morte. Mas o que a gente leu aqui, nós vamos ser ressurretos, nós vamos ter um novo corpo, nós vamos alcançar não vigiar, nós vamos fazer a nossa parte de vigiar em tudo. Não é porque eu vou ser eterno com Cristo que eu vou atravessar a rua de olhos fechados. Não é isso. Eu vou vigiar, eu vou cuidar, eu vou estar esperando a vinda de Jesus ou o momento dele me levar. Mas eu vou estar como? Na fé, confiando. Se a morte, imagina, irmãos, não vai confundir o que eu vou falar, vou tentar explicar bem. Por isso que às vezes o pastor demora um pouco mais nas mensagens para explicar bem, porque se a gente só largar uma frase, a pessoa já, né, e o diabo já distorce tudo, né? Mas imagina se fosse uma guerra e você tivesse um exército que não tem medo da morte. Você pensa, 100 homens que não têm medo da morte e 100 homens que têm medo da morte, quem que você acha que ganha? Quem ganha a guerra? Quem não tem medo. Agora pensa, o pior que pode acontecer num ser humano é a morte. Sim ou não? Sim ou não? E se eu não tenho mais medo da morte, eu não estou dizendo aqui de não cuidar, não vigiar, não vai confundir, por isso que eu estou explicando bem. Agora, se eu não tenho medo da morte, que é a coisa que pode me acontecer de pior nesse mundo, é eu morrer. Eu não tenho medo da morte, eu vou ter medo do quê? Se eu confio que Deus vai me salvar e me levar à eternidade, e a morte é o que pior pode acontecer na vida do ser humano. Eu estou falando isso aqui agora, amanhã eu posso morrer. Ai, pastor, está amarrado. Não, a hora que Jesus quiser me levar, me leva. Quero ir salvo. Diga glória a Deus. Amém? Você não ora pelo pastor ser salvo? Ora por mim. Amém, irmãos? Então não importa. Agora, se eu não tenho medo da morte, o que eu vou ter medo nesse mundo? Claro que eu não estou falando aqui de não vigiar, porque a Bíblia diz vigiar e orar. Agora, se eu creio que Jesus vai transformar o meu corpo igual ao dele, eterno, está com ele para ser meu irmão, como tem gente que tem medo de tudo nesse mundo, ela olha, aconteceu tal coisa, ela tem medo, aconteceu não sei o que, ela tem medo. Para aí, você tem que confiar que Deus está contigo, e se Ele está contigo, você não vai ter medo da morte, você não vai ter medo de nada, porque enquanto você está aqui, tem propósito para a tua vida. Deus quer te usar, Deus quer estar presente na tua vida. Diga glória a Deus. Então cabe a nós confiarmos e ter esta fé que Paulo tinha. O que ele diz? Eu enfrentei prisões. Por quê? Porque ele tinha o objetivo de ter o corpo transformado, eternidade. Ele enfrentava o que vinha pela frente, porque ele tinha um objetivo, e ele não temia mais a morte. Você está compreendendo por que os cristãos lá naquela época eram jogados aos leões, aos ursos, aos animais lá, e eles não paravam de crer em Jesus, eles não abandonavam a fé em Jesus? Por que eles enfrentaram as arenas romanas, que era, a Bíblia diz que eles foram espetáculo para o mundo? Por quê? Todo mundo lá rindo deles sendo despedaçados, porque eles enfrentavam, porque eles não tinham medo, eles confiavam na eternidade, no que Jesus prometeu, salvação, vida eterna. Agora, se a gente está falando disso, compara com um probleminha que você enfrenta, uma dificuldade no teu dia a dia. Você vai temer? Você vai se desesperar? Não. Mantenha a tua fé e confiança que Deus está cuidando de nós. Diga glória a Deus. E se é a hora de partir, é a hora que Ele quis levar, e não é a hora de fracasso, de derrota. Pelo contrário, é a hora de chegar à eternidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem bonito. Agora, claro, quem não crê, quem não tem essa fé, fica que nem os outros ali, só pensando no ventre
e nas coisas deste mundo. E aí, quando pensa só nas coisas do mundo, a pessoa acha que ela é então fracassada, ou que Deus não existe, ou sei lá mais o que. Jesus te chamou para chegar numa cidade eterna. Ele te chamou para você chegar lá. Esse é o alvo, não é outro aqui terreno. Claro que nosso alvo paralelo, podemos dizer assim, é testemunhar Jesus. E é o que Paulo fala: pastor Leonardo, se Jesus me chamou para a eternidade e eu tenho que esperar ele vir, né? Eu estou esperando ele vir ou eu ir até ele. O que eu tenho que fazer até chegar nessa eternidade? O que eu preciso fazer? O que eu vou ficar fazendo aqui na terra? Vamos tentar resumir aqui o que Paulo fala um pouquinho sobre isso. Capítulo 4 diz assim, portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim, o que está escrito aí? Firmes no Senhor. Diga glória a Deus. Depois você pode ler em casa, eu vou tentar resumir um pouquinho para os irmãos. Paulo diz: fiquem assim, firmes, com a visão na eternidade, prosseguindo para o alvo. E aí ele fala: fiquem firmes. E ele chega a dizer: vocês que estão ouvindo essa palavra, vocês são a minha alegria, a minha coroa no Senhor. Porque tem muita gente, meu irmão, que ela não quer ouvir essa palavra. Ela não quer ouvir sobre salvação, sobre eternidade. Ela quer ouvir bênção, coisas terrenas. Paulo está dizendo: vocês que estão me ouvindo, vocês são minha alegria e coroa no Senhor. E ele pede até, inclusive, porque você vê, mesmo esses que ouvem Paulo, depois você pode ler em casa, não vou entrar muito no assunto. Ele fala e pede para a pessoa que não é identificada exatamente na Bíblia, mas é um irmão companheiro dele, que ele chega até a chamar de verdadeiro companheiro. Então, se existe o verdadeiro, existe os falsos companheiros também, né? E existe um montão. Mas Paulo diz: ajuda essas duas mulheres que me ajudaram a evangelizar no Senhor. Sabe por quê? Tudo indica que elas estavam se desentendendo e perdendo a visão. E aí ele diz: ajudem elas a se entenderem, ajudem elas a largarem aquilo que é errado. Porque se eu estou esperando o Senhor, eu não posso me envolver em briga, em discórdia, em confusão. Você está compreendendo? Eu tenho que vigiar. Como é que tem que ser o comportamento? Ficar firme de que forma? Aqui na terra. Lá no versículo 5 diz assim, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Se você tem equidade, se todo mundo está percebendo a tua equidade, o que está escrito aí? Perto está o Senhor. Não adianta eu dizer que eu estou esperando a vinda de Jesus, mas o meu comportamento não ser com equidade. O que é equidade? Justiça, praticando aquilo que agrada a Deus, a sua palavra. Amém, irmãos? Muitas pessoas dizem: eu estou esperando o Senhor, mas a prática dela é mentira, é palavrão, é prostituição. A prática dela é fazer um monte de coisa errada, é vícios, é festa da carne, é outras coisas, é desobediência a Deus, é mágoas, é ódio, é aquele espírito de vingança. Ela está lá esperando, estou esperando o Senhor, mas a atitude dela, todo mundo nota, e chega a dizer aqui, todos vejam a sua equidade. Então, se eu estou esperando o Senhor, nós temos que nos esforçar para nos manter íntegros diante de Deus, com honra, honestidade, verdade, praticando isso. E não é só para nós, eu não estou nem aí com o que os outros pensam. Não, está dizendo aqui, para todos verem isso.
Todos têm que ver a tua atitude boa, de obediência a Deus. E aí ele diz: quem está fazendo isso? Perto está o Senhor. Diga glória a Deus. Deus está perto, Deus está junto de quem está praticando aquilo que agrada a Ele: justiça, equidade, santidade, obediência a Ele. Diga glória a Deus. Aí, pastor, mas tem coisas que eu passo na minha vida que acaba eu me angustiando, me afligindo, porque Jesus disse: no mundo tereis. Então comportamento honrado diante de Deus, verdadeiro. E pastor, mas um dia eu me comportei mal. Lembra do que Paulo disse? Esquecendo-me do que o passado fiz, e eu vou prosseguir para o alto. Se ontem eu fiz uma coisa errada, hoje eu vou procurar não fazer e vou me esforçar para agradar a Deus. Amém, irmãos? Então é essa atitude de quem é de Deus. Aí agora ele fala também sobre se tem algo te afligindo. Qual é a tua atitude? Uma atitude de quem está esperando Deus. O que tem que fazer essa pessoa? Correr para o pastor e pedir oração? Correr lá para o fulano de tal? Ai, Deus o livre, se a igreja está fechada, Deus não existe. Deus, eu estou sozinho porque a igreja fechou. Ele não fala para buscar homens aqui. Claro que a gente entende que a igreja é um momento de comunhão, meditação na palavra, mas você tem que conhecer realmente Deus. E quem conhece a Deus vai falar com Ele. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Quer ver o que Paulo diz aí? Versículo 5: não estejais inquietos por coisa alguma. Por coisa alguma, por nada, antes de estar inquieto, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplicas com ação e a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Não é uma oraçãozinha, não é uma oraçãozinha feijão com arroz e a pessoa diz: eu orei. Aqui está vinculando uma oração fervorosa de súplicas, de atitude que traz na hora a paz que excede todo entendimento, a confiança de que Deus está no controle da nossa vida. Diga glória a Deus. Então, pastor, tem algo que está me inquietando, me afligindo, é uma luta, é um problema. Não diz aqui: corre para todo mundo orar por você, conta para o vizinho, conta para todo mundo, para todos os colegas de trabalho, para ver se alguma coisa resolve. Tu está com um problema na tua vida, uma tentação interior, um pensamento maligno, uma coisa que está te inquietando, é um problema familiar, é um problema financeiro, seja o que for, está dizendo: vai pedir, vai orar, vai suplicar a Jesus com a oração e atitude. Chega a dizer fervoroso, é súplica, né? Você já viu alguém suplicar? É um pedido fervoroso, é agora, é pelo amor de Deus, é agora, Jesus, pelo teu sangue derramado na cruz, eu preciso agora mudar a minha mente, meu coração. É você buscar isso com súplica, e aí diz que você terá o retorno na mesma hora, fazendo a oração com súplica, com fé, confiança que Deus existe e que Ele está aqui para nos ajudar nesse mundo até Ele voltar, até chegar na transformação do nosso corpo. Até lá Ele vai estar aqui e a paz dele vai estar no nosso coração, a paz que excede todo entendimento. Chega a dizer: guardará o coração e os
os vossos sentimentos. Diga glória a Deus. Então a paz dele vai trazer no nosso coração a certeza que nós não estamos sozinhos. Diga glória a Deus. Que seja o problema que for, ele vai nos ajudar e vai nos ajudar a resolver em nome de Jesus. Amém? Então pense nisso, meus irmãos. Eu estou aguardando então, pastor, com alvo na eternidade. Nesse mundo, como é que eu tenho que ficar firme com esse sentimento, com esse pensamento, com essa fé? E quando você enfrenta aflições, ansiedade, como diz ali, algo que te inquiete, que perturbe o teu coração, você faz o que? Nesse percurso, você vai orar com fé, fervorosamente, até a paz de Cristo chegar no teu coração. Não é orar por orar, é você colocar mesmo e diante de Deus dizer: Senhor, não me levanto daqui, ou eu não paro de orar, enquanto a paz que excede todo entendimento não entrar no meu coração, não mudar o meu interior. E você vai trazer dentro do teu coração a certeza que Deus está contigo. Diga glória a Deus. Então é oração súplica, não é uma oração, já entreguei na mão de Deus, vira as costas e continua na carne. Não, é oração com súplica. Diga glória a Deus. E que mais que nós temos que fazer para encerrar? Pastor Leonardo, eu estou esperando a volta de Jesus, estou inquieto com esse negócio de vírus. Ore a Deus, busque a paz, a certeza que Ele vai estar contigo diante de qualquer situação. Diga glória a Deus. Estou esperando a vinda de Jesus, então eu vou orar e não posso ficar inquieto, e eu tenho que ter um comportamento mostrando para todo mundo justiça, verdade, honra, santidade. Temos que nos esforçar para mostrar equidade. Amém, irmãos? Se um dia eu errei, ficou para trás, agora eu vou agir diferente. Diga glória a Deus. Vou mostrar equidade. Agora também a gente tem que cuidar dos pensamentos. Também não adianta a gente estar esperando Jesus e os pensamentos estiverem fora, totalmente na carne. Ele chega a falar aqui também dos pensamentos. Se a gente fosse meditar aqui mesmo com calma, com certeza faria mais alguns cultos sobre essa palavra, mas eu estou tentando resumir para a gente podemos colocar essa palavra de hoje até como uma fórmula para sempre na nossa vida, né? Tudo isso aqui que a gente está falando é algo para viver até a morte, né? Se um dia eu morrer, você vai ficar com essa mensagem, né? Se eu morrer amanhã, eu estou com a minha consciência limpa. Te ensinei a viver com Jesus até a morte. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Se a igreja fechar, nós fomos perseguidos de tal forma que nunca mais ninguém possa entrar na igreja. Está amarrado, né? Mas pode acontecer um dia isso. Aí aconteceu, você ficou com a palavra. Essa palavra aqui foi pregada para você. Jesus te alertou. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. É uma palavra para sempre. Agora olha o que diz aí também sobre os pensamentos. Ó. Vamos ler no versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, quanto ao mais, o que é o mais? É o resto da vida. O que eu vou fazer? Como é que é o que eu tenho que viver nesse mundo até Jesus voltar? Olha o que diz aí, ó. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro. Verdadeiro é ao contrário de mentiroso, ou enganador, ou falso. Verdadeiro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, que faz bem, amável, carinhoso, né, que faz bem, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se faz bem, e se há algum louvor, se louva a Deus, se é para agradar a Deus, o que está escrito aí? Nisso pensai. É para pensar nisso. É aquilo que agrada a Deus, aquilo que faz bem. Amém, meus irmãos?
Então nós temos que cuidar do que pensamos, daquilo que fazemos. Jesus nos ensina que a boca confessa que o coração está cheio. E coração não é o órgão que bombeia o sangue. Coração é a mente, a sede dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções. Aqui está aquilo que nós devemos controlar, né? Às vezes a gente fala o coração, né? E pensa logo no órgão. Não, é o pensamento. No que faz bem é o que você tem que pensar. Se você tem pensado em morte, sofrimento, só em coisa negativa, só no que faz mal, se você tem pensado só em coisas ruins, você não está agradando a Deus. Ele está dizendo, enquanto Jesus não vem, pensa no que é puro, honesto, verdadeiro, no que é amável. Então pense em amor, em coisas boas, alegria, coisas que façam bem para você. É nisso que você tem que pensar. Então tira da tua mente coisas ruins e enche o teu coração, a tua mente, de coisa boa. Diga glória a Deus. Então 3 coisas nós vimos aqui que temos que esperar, né? Jesus, ficar firme, pensando como alvo a eternidade. Não podemos perder essa visão. Se tiver aflição aqui na terra, inquietação, é colocar tudo diante de Deus, que na hora é para a gente receber a paz. Se não recebeu, ore com mais fervor e creia e invoque até receber a paz, para você estar bem. Quem está em paz está bem, e você vai cuidar dos pensamentos, pensar só naquilo que faz bem. Diga glória a Deus. E lembrem que você tem o dever de mostrar essa prática de coisas boas para todos na tua volta, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então é dessa forma que a gente tem que esperar chegar o dia de Jesus voltar, ou o dia de nós partirmos deste mundo. Amém?